Eu sou do 7º semestre do Matutino, de Pedagogia. Hoje eu vou apresentar um livro sensorial que o meu grupo, que é o grupo 4, né, do Matutino, de Pedagogia, 7º semestre, nós fizemos para algumas crianças que têm TA, né, o transtorno do espectro autista, para uma escola na cidade de Francisco Morato. É uma escola que tem poucos recursos, né? Eles elaboram algumas atividades específicas para as crianças, mas aceitou muito bem, né, essa nossa ideia deste nosso livro para trabalhar outros temas, né? Diversificar mais os recursos dessa criança. Este é o nosso livro. Aqui é um velcro, ele tira. Aí a primeira atividade dele é o meu nome é. Então aqui com as letras móveis, né? São essas letrinhas móveis. A criança abre aqui, retira as letras, né? Todas elas têm o velcro e coloca aqui o seu nome. Essa atividade pode ser trabalhada com nome através de reconhecimento, né? A primeira letra, ou sendo primeiramente uma sondagem para depois cada atividade ser por um dia. Por exemplo, essa questão do nome, né? Se ele fosse escrever, por exemplo, meu nome é. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, né? Se ele falar assim, meu nome é Pedro. 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 Dá pra ver? E aí, se ele não reconhecer, a gente pode ir começando essa sonoridade, esse reconhecimento, né, do próprio nome. Bom, em seguida, tem essa aqui da minha idade é. Então, aqui a gente usa já os números, né? A gente vai relacionar com a criança essa questão já do reconhecimento, né, do próprio... da própria idade, né, para até ele informar, mas também saber representar em escrita. Então, digamos que ele tem, que é o outro material, né, que fizemos, esses daqui eu fiz algumas letras, eu recortei, né, e colei em cima do EVA. Por exemplo, o número 4, se ele tivesse 4 anos, né? Então, 4 anos, coloquei, né, aqui em dezena e unidade, né? Também, então, 4 anos, né? Um exemplo. Próxima atividade é a atividade das vogais, que a criança ela deve, através do alfabeto móvel também, reconhecer, né, quais são as vogais, a sonoridade. E esse trabalho também seria após essa consciência do alfabeto, né, que no caso do aluno específico, né, das crianças especificamente dessa escola, eles já conhecem o alfabeto, a sonoridade, só que ainda tem um pouco de dificuldade nesse reconhecimento das vogais. Então aqui, né, ele coloca as vogais, né, na ordem. Então todos têm um velcro, né? As letras são de cores diversas, né, tamanhos também, algumas são maiores, outras menores. Mas é uma questão de reconhecer não só pelas cores, reconhecer mesmo a forma, né, que é cada letra. Essa próxima atividade, ela é das formas geométricas, né? Então aqui a gente tem algumas formas, né, geométricas para que ele cole, né? Vão ficar separadas junto com outras formas também, a gente pode colocar com outras coisas para ele reconhecer, ver se ele reconhece essas formas. E aí a gente pode dar exemplo. Por exemplo, a bola de futebol, ela tem qual forma? Sei lá, a janela da sua casa tem qual forma? Quadrado. A porta da sua casa tem qual forma? Retângulo. Um pedaço de pizza tem qual forma? Qual forma? Triângulo. E assim sucessivamente também, depois se for aumentando este grau dessa atividade também. Bom, já nessa atividade aqui, né, que seria da data de hoje, ou a gente pode começar só com o dia e o mês, né? E aí a gente passar já pro ano, mostrando como é construído esse ano, né?
Ah, por exemplo, o ano passado, qual o ano será que era? Ah, 2021. Então, esta construção, né, ela pode ser, esse material, ele pode ser utilizado de diversas formas, né, de diversos modos para a criança conhecer. Então, então 2021 foi o ano passado. Com esta próxima atividade, ela é a atividade do jogo da velha, né? Aqui foi montado um jogo da velha, né, com mais uma peça sobrando aqui para ficar igual. E a criança deve, com outra criança, né, chamar outra criança para começar a interagir também outra criança com esse material, uma questão de interação também, mas ele elabora com esse material, com esse jogo, estratégia, atenção, entre muitos outros, né? Que está sempre além a construção da criança dessa participação do jogo, né? Bom, essa próxima atividade é uma atividade de matemática. Quanto é? Então, eu vou dar para a gente montar diversas operações. Eu vou fazer um exemplo aqui, só um momento. Bom, aqui é uma operação simples, né? 1 mais 2 igual a 3. Aqui tem todas essas das operações, né? O sinal de igual também. E aqui também pode ser utilizado de diversos graus, né? Conforme a criança, conforme a sondagem, né? Conforme a operação matemática que estiver fazendo na sala de aula mesmo, ou para avançar essa criança. Utilizando também para realizar essas operações materiais concretos, como material dourado, como exemplo, né? Bom, essa próxima atividade é uma atividade do sapato, né? Que ele deve amarrar o cadarço do sapato. Então, trabalha a questão da coordenação motora fina, ficou bem longo para ele ter essa movimentação, né? De como devemos fazer, né? Quando a gente vai amarrar o nosso próprio cadarço. A questão de mostrar também, né? Como cada um faz, mas sempre deixar ele livre para ele utilizar o material, ok? Aqui é uma questão sobre números e quantidades. Então, aqui nós fizemos, né, alguns números e relacionando as quantidades. Um instante. Por exemplo, 2, 4, 6, 8. Aqui. Você pode colocar ou só a quantidade para ele contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você pode colocar aqui 8. E aí, entre os outros números, né? Entre as outras plaquinhas, você pode deixar ele livre para ele contar e procurar qual número é dessa. Aí ele, é o número 8. Aí ele põe ao lado. E assim sucessivamente. Tem até o 10. Né? Nesse nosso jogo tem até o 10, ok? A próxima atividade é uma atividade sobre os números ímpares e os números pares. Aí aqui também é do 1 ao 10, a criança deve pegar, né? Por exemplo, dos números ímpares. Mas aí primeiro, né, tem que ter essa conscientização de como a gente consegue reconhecer esses números, né? Como a gente pode visualizar em questão, assim, da matemática mesmo, por exemplo. Pode ser explicado assim, os números que não fazem pares, né, etc. Por exemplo, pro número 7. É um número ímpar? Será que ele faz par? É dividido por 2? Fica quantidades iguais? Não, então ele é um número ímpar. E aí a criança cola aqui e assim sucessivamente, né? No caso, aqui pode ser do 1 até o 10 primeiro e depois fazer, né, até o número 20, fazer do 10 ao 20 e assim sucessivamente. Aqui, né, a mesma questão, os números pares, que ele deve contar. Será que o número 2 é divisível por ele mesmo? Da quantidade exata? Sim, que, né, 2 dividido ao meio, né, pela metade seria 1, então dá número inteiro. E aqui é a atividade de eu sou. E aí ele se reconhece, né? Seria um reconhecimento. Será que eu sou menina ou será que eu sou menino? Eu tenho cabelo grande, né? Olhos
mais puxada. Ah, então acho que eu sou menina. Ou não, acho que eu sou menino. Eu sempre gosto de usar um bonezinho. Meu cabelo sempre tá curtinho. E assim também podendo ser trabalhado de outras formas. A nossa penúltima atividade, ela seria uma atividade sobre meu brinquedo preferido é. E aí ela deve escrever, né, com as letras móveis, qual é o nome, ou pode ser até o mesmo nome do brinquedo, por exemplo, boneca, né? Bo... Utilizando, né, todo o repertório da nossa... Bom, então aqui, né, escrevemos a palavra boneca, né, um exemplo, claro. E aqui temos a nossa parte sensorial, né? Seria do livro. Então aqui é para ele sentir diversas superfícies, né? Que como seria, como é, né? É só uma questão mesmo lúdica, assim, de adaptação, né? A outras texturas. E assim nós finalizamos, né? Este nosso material. Este seria o último trabalho, né? Última atividade do livro, essa parte sensorial. Eu vou mostrar para vocês como ficou, então, todo o recurso na caixa, ok? Obrigada, tenham um ótimo dia e bons estudos.